É a sua vez, filho. Bom, eu queria falar hoje, né, sobre perdão. E é porque essa semana eu estive conversando com uma pessoa e ela falou para mim assim, né, que ela não ia pedir perdão para a pessoa porque foi a pessoa que transgrediu contra ela e não foi ela que transgrediu contra a pessoa. Então, é que o pastor falou para ela que se a pessoa pegasse e cometeu o pecado e não quer receber o perdão, então é para ela não poder conversar com ela, não ia na casa. E aí eu peguei e resolvi fazer esse vídeo, né? Já tenho alguns vídeos sobre perdão no YouTube, né? E queria também comentar com vocês, né? Que nesse culto familiar, né? Sobre o que é perdão, como que nós devemos se comportar perante uma pessoa que transgrediu contra nós e aquelas pessoas que nós transgrediu contra ela também, né? Porque o perdão é uma estrada de ida e volta, né? Porque você tem que perdoar a pessoa, mesmo que ela transgrediu contra você. Isso que nós vamos ver na Bíblia. Eu queria começar perguntando para vocês, né? Que para vocês dar uma base do que vocês aprenderam sobre o perdão até hoje, o que você sabe sobre o perdão, o que é perdão, o que a igreja ensinou sobre o perdão para vocês. Que alguns eu aprendi, né? E isso foi um mal na minha vida, né? Que eu aprendi com pastores que perdão é esquecer, é como um prego batido na porta, você tira, mas fica a marca, que lá você nunca mais vai esquecer. E é como uma ferida cicatrizada e ali nunca mais, sempre você vai ver aquela cicatriz, mas ela nunca mais vai sangrar, vai doer. Então foi isso que eu aprendi nas igrejas evangélicas, né? Que fui até expulso de igreja por falar sobre o perdão, sobre o verdadeiro perdão, o que é o perdão na língua hebraica, né? E segundo a Bíblia também, né? Porque a Bíblia foi escrita em aramaico, hebraico e no grego, né? Muitas vezes nós olhamos a tradução do pecado no português, não é o mesmo que a Bíblia fala, ok? Então eu queria que alguém falasse o que aprendeu sobre o pecado. Vânia, o que você acha que é pecado? Pecado ou perdão? Perdão de uma transgressão da pessoa contra você. Tá. E o que é o perdão? O que é o perdão para você? O que você aprendeu? O que eu aprendi ou aprendi com você? Não, você aprendeu normal, né? Ou o que você acha, né? Sim, pra mim era tipo assim, eu tava namorando e se meu namorado me traiu. Aí eu terminei com meu namorado, eu aprendi que eu nunca mais, tipo, eu tinha que ver ele, tipo, eu podia perdoar, tá perdoado, mas nunca mais, tipo, ver se ele, entendeu? Ficar, tipo... Afastasse dele. Eu pro lado e pro outro. Sim, o perdão, você acha que se você perdoasse ele, mas só que não tivesse... Esse que a igreja ensina mesmo. O perdão é você perdoar a pessoa, é orar para Deus e nunca mais ver a pessoa, cortar dela. Se ela estiver na sala, você vai pro quarto. Vai no quarto, é isso que as igrejas... Você já ouviu a pessoa de lado, a pessoa na sua e você na sua. Isso. Nunca mais olhar pra cara da pessoa, falar com a pessoa. Tá. É assim que eu aprendi, pelo menos. E o que você aprendeu assim? Eu aprendi diferente, eu aprendi assim, ó, na igreja. Sim. Uma igreja que falou assim, o que é na Assembleia de Deus que falou que que o perdão é como se fosse um papel. Sim. Tudo rabiscado, e quando esse papel está tudo rabiscado, quando você perdoa uma pessoa, você tem que apagar tudo, é como se fosse uma folha novinha, não tem nada, não tem risco Entendi, nenhum. ainda não é, né? Não tem mais nada. Você esquece aquilo, e porque você trata a pessoa normal, como ser humano normal. Mas a pessoa... Mas eu tudo isso. Isso. É como se fosse uma coisa nova, né? É como se a pessoa fosse lavada inteirinha, né? Sim. Um perdão, sim. Do perdão. Sim, e você, Liz? Hã? E você? Antigamente, hoje, a sua visão? sobre o perdão? Antigamente era assim mesmo, né? As igrejas ensinam que se a pessoa transgrediu contra você e se foi ela que transgrediu, ela não pode pedir, não é eu que tenho que ir lá pedir perdão para ela, é ela que tem que vir me pedir perdão e se perdoar e nunca mais olhar, não conversar, tal, deixar a pessoa de lado, mas hoje já não vejo mais assim, na Bíblia agora eu vejo que o perdão é totalmente diferente, aquele que as igrejas ensinam não é perdão. Sim, isso mesmo. Também concordo, aquilo que as igrejas estão ensinando hoje não é o verdadeiro perdão. Ok? Então eu coloquei aqui para mim, porque eu não sei muito hebraico, né? Então eu coloquei algumas. Pode falar isso. o que eu pedi pra você?
O que você acha que é perdão? O que você acha? É, de perdão? perdoar isso, perdoar mesmo. Tipo, você briga com a sua mãe e você vai perder a sua mãe. O que você fala? O que acha do perdão? O perdão se a gente pedir perdão um ao outro, a gente nunca mais pode fazer isso que a gente fez. Perdoar é não fazer mais o que fez. É porque é Se um arrepender. arrependimento, né? Não foi se arrepender. Ok? Então, no dicionário brasileiro, o português, Aurélio, talvez não vai dar essa mesma explicação que dá no hebraico, né? Aí, só nessa tradução, você vai ver que perdão é muito mais do que palavra. Perdoar, esquecer, apagar dívida ou libertar a pessoa. É muito mais. O perdão no hebraico, nasa, ela está mais ou menos tem 13 vezes na Bíblia. Nasa. Então, o perdão significa no hebraico levantar. Levantar a pessoa. O primeiro significado mais usado é nasa, levantar. Segundo é capar, que é cobrir, cobrir a pessoa. Terceiro, apiani, deixar ir, libertar, deixar a pessoa livre. E também é usada também charosomai, ser gracioso, ou ter graça com a pessoa, não, igual falar, perdoar, não conversar, não tem nada a ver, porque é uma das coisas do perdão é ser gracioso com a pessoa. Olha para você ver. Aí você já começa. O que você era antes, se for ver. Sim. É a pessoa, o nível superior que você tratava ela antes. Sim, olha, ó. Primeiro é levantar. O mais usado que tem é nasa, levantar. Então, perdão significa levantar. Olha para você ver o que significa. Já põe ela Sim, É. olha para você ver. Então, Você vai ser abaixo dela, né? Você vai colocar ela na acima frente de você. Isso mesmo. É como o patrão, você vai numa empresa e você transgrediu contra o patrão perdoou você e você Nunca não mais era vai fazer faxineiro Sim. e ele põe você como chefe. Sim, isso mesmo. É. Perdoar, então, perdoar é levantar a pessoa. Olha para você ver. Além da pessoa transgredir, essa aí é transgressão da pessoa contra você. Perdoar significa levantar a pessoa. Quer dizer, olha, é muito profundo se você for ver de levantar, cobrir, deixar ir, libertar. Deixar ir. Porque a partir do momento que você perdoa a pessoa, ela está livre. Enquanto você não perdoar essa pessoa, ela está presa a Na você. cabeça. Não, mas é verdade, você tá presa, você fica lembrando da pessoa, fica angustiado, pelo menos eu sou assim. Sim. Fica angustiado, fica coisado, é verdade mesmo. Você, então, Fica como se fosse preso. o Igual perdão. eu vi uma reportagem, eu não sei se vocês viram que. Você já viu que um patrão matou o pai de uma funcionária. Não. É a funcionária que ela está sofrendo muito e que tem uma coisa que ele pediu para ela, tem perdão, que ela nunca vai perdoar ele na vida, que ela vai sempre carregar aquela dor. Então, é para você ver. Ela falando, então, eu nunca perdoar Se ela ele. perdoar, Ela vai estar por uma coisa que me doeu muito. Verdade. Ela falou, se eu posso agora levar minha Não, vida, não, mas ele é uma esqueceu, coisa não, que ele nunca nunca vai vai parar de lembrar. doer. Porque aquele que lembra daquilo que fez não tá perdoado. Não, A pessoa não perdoa de coração, Sim. né? Não, não mesmo. Não tem como. A Se pessoa você tá fala, lembrando daquilo, você não perdoa. Não é perdão. Não Perdoar é perdão. você libertar a sua mente também. É. Nunca mais pensa naquilo. sim, É esquecer, né? É como jogar fora. É como que não existisse tá? Como se eu tivesse aquela habituado. não é igual o pastor fala que é uma ferida que foi cicatrizada, mas toda vez que você olha ali, você lembra daquela ferida. Aí você bate o dedo assim, Ó. dói no mesmo lugar. Não. Não, mas aí não. Por isso eu acho que muitas vezes as pessoas têm Muitas depressão por causa disso, porque Sim. tipo assim, eu não É. perdoei você. Aí eu quase remoendo na minha Vai remoendo, cabeça. Isso, vai você não me liberta deixar a mal, pessoa e você está presa a ela. E ela pediu perdão, aí ela acha que ela perdoa, mas na verdade ela não deu o verdadeiro perdão. Não, não deu. Aí depois você tem depressão por causa disso, ficar angustiada por causa disso. É mais angústia mesmo. Pois. Eu acho que é mais angústia. Houve um acidente aqui. Mas tá bom. É, muito bom. Então, uma das passagens mais lindas que eu acho, assim, que fala sobre o perdão, é o filho pródigo. Filho pródigo. Sim. O filho, mas ele sem livro.
Sim. Aí é sobre o filho pródigo. O filho pródigo, ele dá um exemplo desse pai aqui. Esse pai aqui, muitos pastores, já vi pastor falar que isso aqui é Deus. Não é Deus. Não é Deus porque Deus não tem dois filhos. E Deus não tem um filho pródigo. Não existe. Então isso aqui não é Deus. Foi uma parábola que Jesus contou sobre o filho pródigo. Pródigo significa aquele que gasta muito, gastador, não tem controle sobre o dinheiro. É uma pessoa que não controla os seus bens. Não controla. Tudo que ganha, gasta Sim. Então, daqui não representa Deus. E isso aqui representa uma pessoa que saiu e gastou todo o seu dinheiro. E depois ela voltou para casa. Então vamos ler isso daqui para ver o que é essa palavra perdão. Você vai ver aqui que perdão aqui, pode falar isso. É muito grande esse texto, depois eu ponho um texto aqui para você. Então, aí o que acontece? Aí há pessoas. Ele foi o filho pródigo que saiu da sua cidade, né? E foi para uma terra longínqua. E lá ele não usou de sabedoria e gastou todo o seu dinheiro. E depois ele voltou para casa. E antes dele pedir perdão, o seu pai o perdoou. Vamos ler para você ver. Que aqui você vai. Isso é uma passagem na televisão, isso aí. Sim. Naqueles desenhos. Que depois ele vai para a cidade grande, né? Lá. Sim. Exatamente, esse bico da Record. Aquilo é bom. Então, quem que ele é? Então, Caim em si diz: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com farturas, e eu aqui morrendo de fome? Levantai-me e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vi ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemos-nos, porque esse meu filho estava morto e hoje reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar assim. Ora, o filho mais velho estivera no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. E ele informou: Veio teu irmão e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Porém, ele respondeu aos seus pais: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me desse um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens, como meretizes, tu mandasse matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre está comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Isso. Então, aqui está uma coisa muito linda sobre o verdadeiro perdão, a qual esse pai deu para o seu filho. E o que ele fez, né? Então ele caiu-se em si, ele pegou e falou assim: mas os trabalhadores do meu pai têm pão, têm fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou levantar-me, vou ter com meu pai e direi a ele: Pai, pequei contra o céu. Levantando para compadecer dele. Diante de ti. Levantar-me e irei com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Então, aqui ele já reconheceu que ele pecou contra Deus e contra o Pai. Você está entendendo? Então, quando nós transgredimos alguma lei, quando nós pecamos, ou quando nós agredimos alguma pessoa,
nós estamos não só fazendo contra Deus, primeiro é contra Deus, né? Porque toda transgressão, todo pecado é contra Deus. E depois é contra a pessoa. É por isso que a gente tem que, muitas pessoas, muitos pastores falam assim, né? Pede perdão para Deus. Se a pessoa não quiser receber o perdão, o problema é dela. Não. O perdão é para Deus e para a pessoa que você transgrediu. Não é só para a pessoa que você transgrediu, mas é para a pessoa que você transgrediu e primeiro para Deus. Então, quer dizer, qualquer transgressão, você está transgredindo contra Deus. Por isso que você tem que pedir o perdão. Contra a pessoa. Sim, você está não só contra Deus e contra a pessoa. Então é um pecado duplo. O pecado de você não perdoar a pessoa, você não está perdoando a pessoa e você está em pecado contra Deus. Você entendeu isso aí? Entenderam? Então ele pegou e falou, levantar-me-ei e lhe entrei para meu pai. E lhe tirei para ele, pequei contra o céu e contra ti, diante de ti. E já não sou digno de ser chamado teu filho. O reconhecimento do erro. Já não sou digno de ser chamado. Então, uma das primeiras coisas que tem que, na hora que você for pedir o perdão, é ter o reconhecimento que você errou. Que você errou. Se você for pedir perdão para a pessoa, igual essa pessoa falou para mim assim, eu não vou pedir perdão porque foi ela que errou. Então, simplesmente você ainda não sabe o que é perdão. Simplesmente você não sabe o que a Bíblia está falando. E ele falou assim, eu já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. Ele foi com esse pensamento, né? Levantando-se e foi para o seu pai. Ele chegou lá e foi tratado melhor, né? Sim. Tratou melhor o novilho para ele. Sim. Aí tá mostrando como Não que ele você colocou, vai, né? Sim. Apagou tudo e deu o filho Já não sou Festa para ele, né? Sim, sim. Tocou bem alto. E ele falou assim, para mim tá bom se ele tratar eu como um trabalhador dele, quer dizer, um meio, se ele der para mim, ele pensou com ele assim, se ele der para mim um meio perdão, nem se ele não chamar mais eu de seu filho, mas se ele chamar eu principalmente, ele tratar eu como um trabalhador, já estava bom para ele. Quer dizer, isso é meio perdão, e não existe meio perdão. Ou você perdoa, ou não perdoa. Então, o filho, ele estava indo assim, falou, puxa vida, primeiro, se ele me aceitar eu como trabalhador, olha aqui, eu estou passando fome, gastei todo o dinheiro nas meretrizes, e se ele me aceitar, já está bom demais. Foi parte da herança dele, né? E parte da herança dele, sim. Foi metade das fazendas lá. Metade, Deu pra ele. metade dele. Aí o filho dele foi invejoso. O outro filho dele, Mas né? Não, o outro não foi bem. O mais velho, né? O mais velho foi invejoso, você. Não, o outro não foi invejoso, se for ver, não O foi outro invejoso. ele não entendeu. Ele não entendeu que o pai dele deu tudo, já tinha dado o dinheiro tudo pro outro, e o outro gastou tudo com mulher, com o bebê dele, tudo. Bebedeira, pô. E depois, quando voltou pra casa, o pai tratou acima do que tratava o outro que Sim, isso mesmo. obedeceu. Ele era mais novo. Né? Sim. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Levantando-se, ele foi para o seu pai e via ainda, ele estava longe ainda. Mas é o que acontece, o pai já estava, avistou ele. Quer dizer, o pai estava esperando ele Eu voltar. tava correndo, né? Já estava ali todo dia subindo no monte para ver se ele voltava. Quer dizer, o pai avistou. Quer dizer, ele não sabia que o filho ia voltar. Mas ele avistou. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai avistou. Olha o pai dele. Compadecido-se dele, correndo, abraçou e beijou. Nenhum momento o pai chegou nele e falou, o que você fez com o dinheiro? Porque, não é verdade? Não criticou ele, né? Não, na verdade ele chegou como um mendigo, sem sapato, sem roupa, rasgada. roupa rasgada, fedendo, né? Porque ele estava trabalhando Tava indo com porco, com parece. porcos, né? Quando trabalhava com porcos, Tava sabe comendo que... junto com os porcos lá. Sim, não, ele tinha desejo de comer junto com os porcos, né? Mas, fedendo, né? E levantando-se foi para o seu pai, via ele ainda de longe, quando seu pai o avistou. Compadecido-se dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse, pai, peguei contra o céu, e diante de ti não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, olha para você ver, nenhum momento se houve crítica, o pai dele falou alguma coisa para ele. Olha, trazei depressa a melhor roupa. A roupa, quando fala de roupa, de trazer roupa... É tudo, né? É a melhor roupa que eu tenho, né? Sim. A melhor puna lá que vestia. Sim. Tudo. Pode falar. É isso aí. Vai falar alguma coisa? Não, acho que não.
trazer depressa a melhor roupa. A roupa você vai ver em Josué, quando estava perante o Senhor, algumas pessoas que estavam em pecado, eles falam, traz vestes limpas, coloca vestes limpas, isso significa perdão de pecados. Isso significa perdão. Quando trazer depressa a melhor roupa, roupas limpas, significa pessoas purificadas, não há mais pecado sobre ela. Aquela transgressão foi apagada. Você está entendendo? Então, trazer depressa a roupa, vestir, põe um anel no seu dedo. Um anel aqui, olha para você. Hã? Não, traz depressa a melhor roupa, vista porém um anel. O anel ali é a pessoa que, o herdeiro da fazenda, aquele que tinha autoridade sobre a fazenda, não colocava o anel. Ele era só para o E filho. naquele momento ele começou a mandar na fazenda. Sim, a partir desse momento. Começou a Aqui, ter direito de novo, na verdade. sim, na verdade, a hora que colocou esse anel na mão dele, ele colocou ele acima do. Porque ele era o filho mais novo. Ele colocou ele acima do filho mais velho. Quem teria que vestir esse anel era o filho mais velho. Ele que era o filho mais velho, que era todas as autoridades sobre a fazenda, né? Nesse caso aqui, ó, ele pegou, trazendo depressa a melhor roupa, colocou o anel no dedo e sandália nos seus pés, quer dizer, estava, trazei também e matai o novilho cevado. O novilho cevado aqui também, olha para você ver, o novilho cevado, esse daqui, sabe, na verdade... Sacrifício? Hã? Sacrifício? Não, o novilho... Melhor. Sim, o novilho cevado, eles fechavam ele, ele era para presente para rei. Era separado, né? Sim, geralmente eles faziam isso para presentear um rei, um governador, alguma pessoa muito alta, muito... Então eles deixavam Pra mostrar que era o melhor que ele novilho. tinha, né? Sim, ele dava para que ser o melhor. Ou para um sacrifício a Deus também, igual você falou. Para o sacrifício era o melhor. Então era o melhor. Então, e depois ele falou, comemos e regozijamos, porque esse meu filho estava morto. Porque estava morto? Porque estava em transgressão, em pecado. Estava morto. E comemos e regozijamos, porque esse meu filho estava morto, reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, quando voltava, aproximou de casa e ouviu as músicas e as danças. E eles falaram para ele, veio teu irmão, o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque recuperou ele com saúde. E ele se indignou, não queria entrar saindo, porém o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos te sirvo e jamais sem transgredir, uma ordem só sua. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os seus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou todos os seus bens, aqui o filho pródigo, que desperdiça. E tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Então respondeu o pai, meu filho, tu sempre está comigo e tudo que é meu é teu. Então, na verdade, aquele bezerro cevado também era dele. O novilho cevado era dele também. Em nenhum momento ele percebeu que tudo que era do pai era dele também. E nesse momento é que ele nem sabia ainda, ele só estava sabendo das festas. Ele nem sabia ainda que o pai dele tinha colocado ele acima de todas as coisas. Ele não sabia. Mas a partir do momento que ele souber, ele ia ficar muito mais indignado ainda. Mas aquele pai falou, é justo, porque esse teu irmão era perdido. Estava morto e foi achado. Por quê? Porque ele estava em transgressão. Estava em transgressão. Então, esse perdão, então o que é? O que a gente vê o perdão? O verdadeiro perdão. O verdadeiro perdão é levantar. Esse rapaz chegou ao pai dele, ele chegou como mendigo, sem sandália, sem comida, passando fome. E no entanto, ele gastou todo o dinheiro do pai, olha para você ver, gastou todo o dinheiro do pai com meretrizes, igual eu falei para vocês no começo, filho pródigo significa aquele que gasta, aquele que não tem controle do dinheiro. E a hora que ele chegou na fazenda, o que o pai fez com ele? Deu sobre o cargo. Deu um cargo. Acima do que ele tinha. O cargo acima do que ele era. Deu um cargo acima. E para administrar o quê? O dinheiro. Isso foi um voto de confiança muito grande. Agora, como você está entendendo? Aí depois a gente fala assim, mas a pessoa, ela pecou, transgrediu contra mim, mas ela estava errada. Aqui mais errado que estava esse rapaz aqui. É verdade. Sim. Você faria isso com, vamos falar assim, com um amigo seu ou com um filho seu?
É quase impossível a pessoa que tem um filho que gasta tudo, que não tem controle sobre o dinheiro. É difícil, o perdão é sacrifício, é difícil. Muitas vezes a gente, perdão, alguma coisinha que é pequeno, já é duro. Já não perdoa, né? Sim, Perdoa, mas coisas não- pequenas, a gente não consegue perdoar. Agora, o que esse filho fez aqui foi coisas, por isso que esse outro irmão que ficou em casa, ele ficou indignado, porque ele não transgredia, ele fazia tudo que o pai dele fez, só que uma coisa que esse filho não percebeu, que tudo que estava ele falando, tudo que deu, respondeu: meu filho, tu sempre está comigo, e tudo que é meu é teu. Então ele podia ter matado Moisés se ele quisesse também. Só que, não reconheceu, né? então sim. Muito bem, então uma dúvida sobre isso aí? Que não... então você vê, então, aqui o perdão é levantar. Foi o que esse pai fez com esse filho. Levantou ele, deu tudo para ele, mais do que é. E eu sempre falo assim, perdoar é levantar a pessoa num nível superior ao que ela estava quando ela transgrediu contra você. Isso é o perdão, ok? E se quiser falar alguma coisa... Isa, você pode ler. Marcos 11, 25 e 26. A primeiro, Isso. você... Não, e quando? E que fica lá? E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Sim. Isso mesmo. Marcos 11, 25 e 26, né? E quando estiver orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe a vossas ofensas. Mas se não perdoares, também vosso Pai Celestial não vos perdoará a vossas ofensas. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, né? Eu vou pedir perdão para Deus. Né? Você já viu falar isso? Sim. As pessoas falam, vou pedir perdão para Deus. Aí a pessoa não quer mesmo perdão? Sim. Eu já vi falar muito isso daí até na igreja. Não Pastor que fala. adianta pedir para Deus se a pessoa que está magoada com ela não é Sim. uma pessoa. O que o versículo fala é bem claro. Olha, é um versículo bem claro. E quando estiver orando, se você estiver orando para Deus, se tens alguma coisa contra alguém, é você que tem algo. Agora que é você tem alguma coisa contra alguém. Não é a pessoa. Não é a pessoa. É você. Se você estiver orando, e quando estiver orando, se tens alguma coisa contra alguém, perdoai. Para que o vosso Pai Celestial vos perdoe a vossa ofensa. Quer dizer, se você estiver orando pedindo para Deus te perdoar, Ele não vai te perdoar. Primeiro você tem que perdoar, se consertar com a pessoa, para depois orar e pedir perdão para Deus. Sim, e você ouve isso aí na igreja? Você não ouve as pessoas falarem isso aí na igreja. Quer dizer, a pessoa está orando, não, Pai, me perdoa, Pai, perdão. Não, Deus não te ouve nessa hora. Não te ouve. Por quê? Porque a palavra de Deus fala, quando estiver orando, se tem alguma coisa contra alguém, perdoai. Para que o Pai Celestial vos perdoe a vossa ofensa. Ofensa contra quem? Contra Deus. Mas se não perdoardes a pessoa, também o vosso Pai não vos perdoará também a vossas ofensas. Então aqui a ordem é perdoar ofensas. Perdoar para ser perdoado. Sim. Então, Perdoa a pessoa para ser perdoado por Deus. você viu quanto que é importante você pedir o perdão para a pessoa e para Deus? Foi igual ao filho pródigo. Primeiro ele falou assim, ó, pequei contra o céu e contra ti, porque na verdade é uma mão de ida e volta, né? O pecado é contra Deus e contra a pessoa. Você está entendendo? Agora, lê isso aqui. Eu não consigo ver Não, aqui não. Marli. Se, pois, os trazeres ao altar a tua oferta,
ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro conciliar-te com teu irmão. E então, voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregues ao juiz, o juiz, ao oficial da justiça, e seja recolhido à prisão. Ok. Isso daqui também você nunca vai ouvir um pastor falar, você nunca viu a igreja falar. Se, pois, você trazer uma oferta ali e lembrar, olha para você ver. Aqui, lá, no negócio do versículo, é você que tinha, se você estiver orando, se você lembrar de alguma coisa que você tem contra alguém. Agora aqui é diferente. Aqui, por isso que aquela moça que perguntou aqui lá para mim, eu peguei e falei assim, não, a transgressão é tanto de você para com ela, você tem que perdoar, e de ela para com você também. É igual. O perdão é igual. Não tem quem está errado ou quem está certo. Sim, não tem. A partir do momento que você vai liberar o perdão, você tem que ver que você errou. Não importa. Você fala assim, eu errei. Se você não colocar no seu coração, eu errei, eu estava errado, então não vai existir perdão. Vai ser igual os pastores falam. É a ferida, vai virar uma ferida, é um prego atrás da porta, é isso daí que vai virar. Não vai virar perdão. Então, se pois ao trazer o dinheiro, quer dizer, Deus não recebe oferta de pessoas. Em primeiro lugar, Deus não aceita oferta de pessoas que estão em transgressão contra o irmão contra você. Não tem, Deus não aceita. A oferta é em vão, dízimo, igual a igreja fala, dízimo é em vão. Tem irmão que está na igreja e está de mal do Sim, irmão. sim. Aí depois o pastor... Tá. Você viu isso? Tem, 90% dos pastores, eles não conversam com o outro. Edir Macedo não conversa com Valdemir Santiago, Valdemir Santiago não conversa com R.R. Soares não conversa com o outro. São todos inimigos. Os maiores pastores que estão aqui, um acha, igual o Valdemir Santiago, eu ouvi falar um dia que o Valdemir estava falando que ele acha que foi Edir Macedo que mandou matar ele, com a faca. É todos inimigos mortal um do outro, um não pode ver o outro. Por quê? Porque eles estão sobre a cobiça do dinheiro, o que eles querem é dinheiro. Então você vai ver que eles não têm amor e não sabem o que é perdoar. Igual se o Valdemir fez alguma coisa contra o Edir Macedo nunca perdoou. Eles não perdoam, eles não sabem o que é perdão. Você pode trazer ao altar a sua oferta e ali lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti. O teu irmão, agora você viu que reverteu. Não é você, é ele contra você. Deixa perante o altar a tua oferta, quer dizer, não oferta. É melhor você não ofertar. Isso não. Se reconciliar com seu irmão. Sim, reconcilie-te com ele. Deixe perante o altar, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Depois de se reconciliar, então você volta e faça a tua oferta. Entre em acordo com ele sem demora. Tem outro versículo que fala assim, entre em acordo com ele rapidinho. Enquanto está com ele no caminho, enquanto você está andando com ele. Aqui eu tenho aqui como vida, que muitas pessoas não perdoam a pessoa em vida. Aí depois morre, não tem como. Aí depois a pessoa vai pedir. Muitas pessoas choram em cima do caixão falando. Não adianta pedir perdão para Deus se ele não pedir perdão para o irmão. Se eu não pediu perdão, isso é verdade. Então, voltando, entre em acordo com ele sem demora. Com o teu adversário, enquanto está com ele no caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz. Porque olha, enquanto que ele não te entrega ao juiz. Porque depois que ele entregou ao juiz, que ele morreu, que... É só Deus que... Aí, filho, aí você vai, aí fala aqui, ó, aí oficial de justiça, e seja, você vai ser recolhido à prisão. Quer dizer, a ordem aqui é perdoar enquanto que está com você no caminho, está com você. Você está entendendo? Porque depois que ele não estiver com você mais no caminho, não tem como você chorar no caixão e falar, não, me perdoa meu pai, me perdoa meu irmão, já foi. Você já foi entregue ao juiz. Não tem mais o que fazer. Não tem como mais. Só... Ele fala assim, e seis recolhidos na prisão. Essa prisão é a pessoa que não perdoa, a pessoa morre. Sim. É a pessoa que está dentro que fica acorrentada. Fica presa. Fica sempre presa. Por quê? Por que não? Por que eu não fiz isso? É isso. É uma pessoa que está assim. Não é pra morrer. Ela não vai morrer para ficar presa. Ela é que na vida dela que tudo
que ela vai fazer, ela volta lá Tem atrás. tem uma pessoa da nossa família que está desse jeito. Sim, Tá correndo. Ela confessou. sim. Então, A pessoa, ela tá com a pessoa perante o caminho. Não perdoa ela, não perdoa a mãe, não perdoa o pai, não perdoa o irmão, não perdoa outras pessoas. Aí quando morre, ela fica acorrentada àquela pessoa por resto da vida dela. nunca mais ela esquece. Nunca mais, nunca mais ela vai ter paz. O pastor pode falar, não, mas tem pastor que fala, não, foi ela que não quis perdão. Mentira, mentira. Reconcilie-te com ela, então você fala, reconcilie-te com ela depressa. Depressa. E a Bíblia também tem um versículo que fala assim, não coloque o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, não dorme, não colocar o sol sobre a vossa ira, não dormir sem reconciliar. Não durma, não vai para a cama sem reconciliar. Porque você pode morrer à noite, a pessoa pode morrer. E daí? E depois que te entregar? E depois que entregar você para o juiz? Sabe o que acontece? Você perdeu a salvação. Não adianta o pastor pegar e falar, não, mano, não tem nada a ver com isso não, o que o rapaz está falando é maluco. Agora já falaram por isso, expulsaram da igreja porque eu peguei e falei para eles aí. Se você não reconciliar com uma pessoa que está no seu caminho, como que você vai reconciliar com ela? Eu fiz essa pergunta para o pastor. Eu falei assim, a Bíblia fala para você reconciliar com ela enquanto está no caminho com ela. E se ela não estiver mais no meu caminho, se ela morrer? Pastor, se ela me entregar eu para o juiz, o que acontece? Ah, mas ela não quis perdão. Mentira. Você tem que buscar a pessoa e conversar com ela. Depois eu falo Essa mesmo, pessoa oi, não irmão, não te se preocupa perdoa, não, Deus Sim, se ela não te perdoar, aí já é Se a outra pessoa coisa. pediu perdão, ela não te perdoar, a minha consciência também. Mas- Mas dela que. Né? Mas é quase impossível uma pessoa não te perdoar. A pessoa só não perdoa você quando você chega com arrogância. Um exemplo. Tem pessoas que chegam para perdoar, uma pessoa que eu já vi isso daí, e é igual foi o fato dessa pessoa que eu estou falando aqui, ela pegou e já chegou na pessoa e falando assim, ó, olha, eu vim pedir perdão para você, é só para você se sentir melhor. Porque na verdade você errou. Então ela não estava pedindo de coração. Eu estava certa, você estava errada. Então a pessoa... Perdão, que é falar assim, tudo bem, eu reconheço que eu errei e pedi perdão. Mas eu Essa duvido. pessoa talvez nem tenha. Eu duvido que se você chegar numa pessoa e falar para ela, se você me perdoa, eu errei, eu estava errado, eu fiz isso, eu não devia ter feito isso com você. É quase impossível a pessoa pegar e falar e xingar você ou maltratar você. É quase impossível. Você está entendendo? Porque a própria Bíblia fala quando pediu Pedro... perdão, foi perdoado, não tem mais que argumentar sobre o caso. Sim, sim. Agora, o exemplo, né? Tem várias pessoas que pega e fala assim, eu fui pedir perdão para ela, não aceitou. Aí você vai ver a conversa que ela falou, na verdade ele foi brigar com a pessoa de novo. Sim. Eu já vi muita gente fazer isso. Sim, eu já vi pessoas. Foi o caso dessa semana que eu vi a pessoa pegar e falar pra mim, não fui eu, eu cheguei lá e falei pra ela que eu vim pedir perdão só pra deixar você feliz. Olha pra você ver. Quer dizer, começou a discussão de novo. Não foi de coração. Você tá entendendo? Não foi, não é o perdão. Tem que pedir perdão de coração, de ouvir isso não. E é aquilo que a irmã deu aquele versículo. Mesmo Ela talvez falou, eu errei muito, outra pessoa errou, mas Agora a pessoa ainda dá pedindo perdão, tá lembrando. Sim. Mas tá lembrando, quer dizer, Não tem que O perdão que ela tá perdoando ali é o perdão Quando em vai mão, pedir né? perdão, não tem quem errou, quem não errou, os dois errou. então, As duas pessoas errou. o perdão é levantar a pessoa, quer dizer, você chegar nela e colocar ela no nível que ela Eu vou estava. brigar aqui com a Superior que ela tava. Marli, não é só ela que tá errada, mesmo se começar com algum assunto dela, mas não é só ela que tá errada, eu também fui errada, então tem que pedir perdão e perdoar. Sim, o perdão, ele começa a ser perdão a partir do momento que você, igual o filho pródigo, reconheceu o seu erro. Se não reconheceu o seu erro, é briga, vai conversar de novo com a pessoa, é briga. Por isso que muitas pessoas falam assim, ó, muitas pessoas falam assim, mas a pessoa não me perdoou. Aí você conversa, mas como você conversou com ela? Ela chega lá e, igual eu tô falando, com maior arrogância, lembra de tudo que aconteceu, aquele dia, eu já vi pessoas pedir perdão assim também, desse jeito assim, ó, você teve sorte, me perdoa, você teve sorte, porque se aquele dia, se eu pegasse, eu matava você. brigando. Você teve sorte, já vi pessoas falando, você teve sorte, porque aquele dia lá eu queria matar você, aquele dia, você tá entendendo? Gente, ela quis esquecer, né? Então, A pessoa que ela briga de novo. sim. Olha outro exemplo aqui de perdão, né? De levantar, não falo perdoar, é levantar. Olha o que Davi falou: tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama,
colocou meu pé sobre uma rocha e me firmou os passos. Isso aqui é o exemplo de perdão. Perdão. Levantou a Isso. pessoa, né? Sim, primeiro tirou ele de um poço que ele estava. Pegou ele pela mão e levantou ele da lama que ele estava. E depois que tirou ele da lama que ele estava, firmou os pés dele. Porque ele estava sem apoio. Apoiou Ele ele. morreu lá também. Não. Sim, ele ficava na lama. Sim. É figurado, né? Levantou ele mesmo. E colocou meu pé sobre a rocha e firmou meus passos. E depois, é que eu não coloquei tudo aqui, depois, e colocou novos cânticos em meus lábios. Olha para você ver. Olha para você ver que coisa linda, tirou um minuto. Então esse daqui é o ato do perdão, o perdão verdadeiro. Levar a pessoa. É verdade. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou meu pé sobre uma rocha, me firmou os passos e colocou cânticos de alegria em meus lábios. Quer dizer, deu alegria para ele. Você está entendendo? Então, alguém quer falar sobre isso? Não, ele falou tudo. É, né? Deixa eu ver daqui. Daqui é o Salmo de Judas, né? Porque Deus também pode deixar também de querer perdoar uma pessoa que é amante do pecado, não quer deixar o pecado e tem conhecimento da verdade. Aqui muitas vezes as pessoas falam assim, mas se Deus não perdoa, Judas não. Nem um pouco, nem perdoou e não teria como perdoar, nem se. Tem muitas pessoas que perguntam para mim, mas se ele pedisse perdão, não tinha como. Não tinha como ele pedir perdão para Deus, não tinha como. O perdão dele, as orações transformavam em maldição na maldição. Sim. Por que ele não podia ser perdoado? Porque ele andou com Jesus. Ele conheceu o caminho. Ele teve o conhecimento da verdade. Na verdade, do reino. Do reino de Deus. O reino de Deus foi implantado no coração dele. Ele sabia tudo. Tudo sobre o reino. E mesmo assim não se convertia. Ele era ladrão. Uma certa vez a pessoa veio trazer um vaso de alabastro para ungir os pés de Jesus. E ele pegou e falou assim, por que tamanho desperdício? E por que ela não vai lá e vende esse perfume caríssimo e para que dê aos pobres? Depois o próprio apóstolo pegou e falou, que estava escrevendo o livro de João, pegou e falou assim, porque na verdade ele queria roubar aquele dinheiro, porque todo o dinheiro que metia na bolsa, ele pegava. Então quer dizer que ele estava usando da palavra de Deus para roubar as pessoas. Você está entendendo? Então ele não se convertia, ele era mau, ele era maligno. E por causa do dinheiro, ele entregou a Jesus Cristo por 30 moedas de prata, que foi que depois o dinheiro chegou, jogou no sumo sacerdote, o sumo sacerdote pegou aquele dinheiro e falou, nós não queremos esse dinheiro, porque daqui foi preço de sangue. Aí comprou um campo, que chamou Campo de Sangue, a qual ele foi enterrado lá. Então a ganância dele levou ele à morte, levou ele à destruição. Sim, até hoje, Campo de Sangue. Então, em paga do meu amor, me hostilizaram. Hostilizam. Eu, porém, oro, pagar o meu bem com o mal, amor com ódio. Suscita contra ele um ímpio, quer dizer, uma pessoa, suscita contra ele um ímpio, uma testemunha falsa também, igual ele foi uma testemunha falsa contra Cristo. Então eu falei que seja a mesma forma que ele foi uma testemunha falsa contra Jesus, que levanta também um ímpio contra ele. E à sua direita esteja o acusador, seja um juiz que não fala a verdade, um juiz que acusa sem a verdade. Quando o julgarem, seja condenado, e tida como pecado a sua oração. Então a oração dele se ele orava era se transformar Sim. em mais pecado ainda. Toda oração, isso mesmo, por isso que ele não podia ser perdoado, porque a sua oração, se ele falasse, Senhor me perdoa, a palavra seria, Senhor, amaldiçoado seja. Mas que eu queria falar de coração, Tá? mesmo. Não tinha como, a oração dele... A oração Ele dele... falou que Deus perdoou e Judas. Não. E Judas se matou porque ele Não se perdoou. Jesus deu a chance de perdoar Não, ele, sim. não foi? Sim, ele teve a chance, quando ele chegou a ter Jesus chamou ele de amigo. Amigo, a quem tu procuras? Então, Jesus ainda tinha oportunidade. Tentou Jesus ainda. tentou ainda, chamou ele de amigo. Então, você está entendendo? Então, quando julgado, seja condenado. É tida como um pecado a sua oração se transformar. Se ele orasse, ele teve arrependimento. Mas se ele orasse, ia transformar-se em maldição.
Por que isso daí? Você fala assim, mas Deus é ruim? Não. Ele não quis a salvação. Ele não quis, foi colocado Mas para ele ele. orava, porque, ó, tida como pecado a sua oração. Sim, é tida como pecado essa oração. Então, essa oração mesmo que se tivesse, né? Você Ele não orava, falava Sim, alguma é pecado. coisa, sim, se virava transformava profeta. em pecado contra ele mesmo. Então assim, Deus, Teria como perdoar? sim. Porque foi uma coisa muito grave que ele fez contra Deus. Ok? Então, isso quer dizer que Deus também pode deixar de perdoar Sim. pessoas, olha bem o que eu estou falando, pessoas que têm um conhecimento exato da palavra de Deus, que convive com Deus, que não quer largar a sua vida de maldição, Deus também não vai perdoar. Haverá um desperdão, né? Isso. Antes de um para com os outros, seja benigno, compassivos, vós uns com os outros também, como também Deus em Cristo vos perdoou. Antes, seja benigno e compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Quer comentar alguma coisa sobre isso aí? Como eu não entendi muito, não. Antes, sede um para com os outros benigno. Fazer o bem, Deus. Fazer o bem, ser compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Como também Deus em Cristo vos perdoou. Quer dizer, perdoar, nós temos que perdoar a pessoa como Deus nos perdoou. O mesmo perdão, porque quando Deus nos perdoou, Ele colocou, Sacrificou, né? sim, Ele colocou nós num nível superior, né? Que nós estávamos quando nós transgredimos contra Ele. Então, é como Deus tem nos perdoado, porque as nossas transgressões contra Deus, assim nós devemos perdoar aquelas pessoas que também. Agora vou dar uma corrida aqui ainda, que falta muito versículo ainda. Daqui é a oração do Pai Nosso. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair em tentação. Aqui também está falando, perdoa-nos nossos pecados, pois assim como nós perdoamos todos aqueles nossos devedores. Esse aquele que nos deve é que é dívidas. Porque no passado, eu vou ler um texto aqui que você vai compreender melhor. No passado, o perdão era tido mais sobre dívidas, né? Então foi tirado o exemplo de dívidas, de dinheiro que a pessoa devia para os senhores. Então por isso que fala, assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? Ok? Esse último aqui que eu queria ler agora. Esse daqui é um texto muito importante também. Por isso, olha para você ver, com comparação ao reino dos céus. É semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com seus servos. E passando a fazer, trouxe um que devia 10.000 talentos. 10.000 talentos, para você ver, aqui é muito dinheiro. 10.000 talentos, eu estava fazendo a conta hoje, uma grama de ouro hoje está custando 300 e poucos reais. Ixi. 300 e poucos, uma grama de ouro. Eu estava fazendo aqui 10.000, dá mais de 300 mil dólares. 300 mil dólares. Quer dizer, Jesus usou esse número aqui, quer dizer que era uma dívida impagável, né? É muito alto. E passando a fazer, trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele. Está vendo aqui a dívida, antigamente, por isso que o perdão, ele vem disso daqui, ó. De dívidas. Não tendo ele, porém, como pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e seus filhos. Então, quando a pessoa naquela época não conseguia pagar a dívida, ele já fazia uma aliança com a pessoa. Para nós, se eu não te pagar, você pode pegar meus filhos como escravo, minha mulher e eu. Então, isso daí era um contrato, não é igual hoje, que o banco fica ligando para você, se pagou, não pagou. A única coisa que faz com você é talvez tomar o bem, mais nada. Mas antigamente, por isso que você vai ver na Bíblia falando muito de perdoa a dívida. Porque antigamente era uma destruição, destruía a família por completo. Porque às vezes você ele estava devendo para mim, né? E ele não tinha como pagar. Eu vinha, eu processava ele e pegava ele como escravo, a mulher dele podia fazer o que quisesse, pegava o filho dele, podia vender como escravo, então destruía a família. Então por isso que você vai ver muito na Bíblia. É uma dívida grande, né? Sim, que você vai ver muito na Bíblia, perdão é dívida também. Até no dicionário Aurélio também pega e fala, perdão, dívida. É dívida porque sai disso daqui. Não tendo ele como pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverenciou, rogou, seja paciente comigo. Ele pediu aqui um tempo para o Senhor pagar. Seja paciente para comigo, que tudo eu pagarei. Esse homem que ele pediu um tempo para o Senhor, para esse rei, né? E
E esse rei, ele pediu, se paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se dele, mandou embora e perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Olha, ele estava devendo 10 mil, achou que 100 denários. 100 denários é pouco, 3 meses, um denário por dia de trabalho dá 35 quilos de ouro. Quer dizer, ele deveria praticamente 3 meses de serviço. Aquilo lá era uma dívida de, se um judeu que trabalha por um denário por dia, ele teria que trabalhar mais de 300 anos e não juntaria aquele dinheiro lá, por um denário por dia. Então, você achou um que devia 3 meses de trabalho para ele. E perdoou. E saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, pegou no pescoço, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu conservo caiu sobre os seus pés e lhe implorava: ser paciente comigo, te pagarei. A mesma palavra que ele falou para o outro: ser paciente comigo, te pagarei. Ele estava pedindo um tempo também para ser pago, né? E ele... espera um pouco que eu vou te pagar. Sim, ele falou: espera, dá um tempo que eu vou te pagar. E ele, entretanto, não quis, antes indo, prendeu ele, até que saudasse a dívida. Prendeu ele. E seus companheiros, e o que havia passado, entristeceram-se muito. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito. E foram relatar isso ao Senhor, ao rei, o que tinha acontecido. Então o Senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei toda aquela dívida, tudo porque você me pediu, suplicou. Não devias tu igualmente compadecer do seu servo? Que igualdade! Não deveria ter feito o mesmo? Ele foi perdoado de 10 mil talentos, e o outro deveria 100. A dívida dele era impagável, a do outro era pagável. Olha para você ver. Por isso que ele chamou o servo mau, de servo malvado. Perdoei toda aquela dívida, toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer do seu servo, como também eu compadeci de ti? Indignado, o seu senhor entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Então o que ele fez? Entregou aos verdugos. Verdugos aqui é atormentadores. Entregou aos atormentadores. Atormentadores aqui podem ser cobradores, aqueles que eles deviam, começou a fazer a conta de novo, até que ele pagasse a dívida, toda aquela dívida. Agora olha para você ver, eu queria ler tudo isso daqui só para mostrar um negócio aqui, ó. Assim, também meu Pai Celeste vos fará. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um do seu irmão. Ó, você vê, começa aqui, ó, falando assim, ó: por isso o reino do céu é semelhante ao rei que resolveu ajustar contas. Então ele está falando que ele está falando aqui, que o reino do céu é semelhante a esse rei. É semelhante, então aqui é uma comparação. Assim também meu Pai Celeste vos fará. Olha para você ver que interessante. Aquela dívida de 10 mil talentos, não sei porque eu estou com 100 mil talentos na minha mente. 10 mil talentos, aquela dívida de 10 mil talentos, para você ver. Aquele rei tinha perdoado. Tinha perdoado. E agora, por ele não ter perdoado o que devia para ele, Não ter feito igual. por ter feito igual, voltou toda a dívida. E vai ver que voltou em dobro. Houve um desperdão. Sim. Ele foi perdoado, depois voltou, foi um desperdão. Isso que eu estou falando. Isso que, olha, houve um desperdão. Quer dizer, desperdão, olha para você. Isso, olha, assim também, assim, ó, comparação. Aqui está comparando. Assim também o meu Pai Celeste vos fará. Quer dizer, o que ele vai fazer? Vai ser julgado igual ali. Te Se desperdoar. não perdoar, de pedir perdão e não fazer o mesmo, ele... Tudo aquilo que você... Agora você entende por que Judas foi desperdoado. Você está entendendo? Por isso foi tudo contra ele de novo. Sim, porque o desperdão, o que é o desperdão? A dívida voltou tudo. Aquela dívida que o rei tinha perdoado, igual quando nós chegamos para Deus, nós temos muitos. O Pedro chegou para Jesus e falou: Senhor, quantas vezes a gente tem que perdoar um irmão da gente que pecar contra a gente, ou a pessoa que pecar contra a gente? Ele falou 7 vezes. Aí Jesus pegou e falou: não te digo 7, mas 70 vezes 7. Quer dizer que não tem quantidade, né? Não tem limite, não tem limite. Só que tem uma coisa: eu nunca vi uma pessoa pecar 7 vezes num dia contra a pessoa. Você tem que ser muito demoníaca. Com a mesma pessoa fazer 7 erros. É muito já. E Só que 70 vezes 7.
Né? Sim. Não tem como, né? É uma possibilidade Sim. que não tem, né? Não tem uma possibilidade da pessoa transgredir tantas vezes, mas nós temos essa possibilidade. Nós transgredimos contra Deus, talvez tenha mais de 10 vezes, 20 vezes. Você está entendendo? Porque muitas vezes a gente transgride quase, não é para ser assim, mas muitas vezes a gente transgride várias vezes por dia. Então, assim também o Pai Celeste vos fará do íntimo, se não perdoares cada um do seu irmão. Então, quer dizer, o desperdão é o que É acontece. que como nós queremos ser perdoado por Deus, se a gente não libera o perdão. Sim. E olha que interessante, né? Entregou, indignado, o seu Senhor se entregou aos verdugos. Quer dizer, ele é atormentado. Uma pessoa que não libera perdão, ela é atormentada. Porque os verdugos aqui, Como se eles... tivesse uma pessoa ali sacudindo ele assim. Sim, os verdugos seriam os cobradores, ou as pessoas que Esse banco Sim. ligando toda vez. o banco te ligando, que infernizando sua vida agora. Não é um banco. Você que não perdoa as pessoas, essa hora Deus também não vai deixar de perdoar. E as pessoas... Então, era mais ou menos isso mesmo que eu queria falar sobre o perdão, porque a gente vê muito falar artificial sobre perdão, é esquecer. Esquecer não é. Esquecer, é não conversar com a pessoa, evitar, se eu mais vou falar, evitar a pessoa. Perdoar a pessoa e depois não vai conversar com a pessoa. É. Igual Deus nos perdoa e como que Deus, você Sim. quer ser salvo por Deus. Então, Se você tá rebaixando a pessoa de novo, se você Sim. vem mais na cara da pessoa, você tá rebaixando a pessoa de novo. o perdão é algo, vou falar a verdade para você, é uma das coisas que mais vai levar a pessoa à destruição, né, nesta terra, porque Tá no perdão, né? sim, nessa terra e na vida vindoura também, é o que mais vai levar, porque você vê poucas pessoas pregando sobre o verdadeiro perdão. Muitas pessoas com mágoa no coração e não conseguem liberar perdão, não consegue, por quê? Porque não tem conhecimento da palavra de Deus. Ela aprende, igual eu fiquei de modo meu pai por 30 anos, 35 anos, porque o pastor falava assim para mim assim, mas você já orou a Deus? Já? E você perdoou ele? Sim. Então tá bom. E eu aprendi aquilo lá, então toda vez que eu via meu pai, eu evitava ele, não conversava com ele, porque o pastor falava para mim, não conversa que é melhor, pelo menos você não cria ódio no coração. Então eu corri do meu pai por mais de 30 anos. Não queria amizade com ele, não queria conversar com ele, por mais de 30 anos, 35 anos por aí. Você está entendendo? Por quê? Porque um pastor me ensinou errado. Porque um dia eu estava na igreja lá tocando instrumento, aí Deus começou a tocar, ministrar essa palavra sobre o perdão. Aí eu peguei e falei, mas eu nunca perdoei meu pai. Eu falei, mas eu nunca perdoei o verdadeiro perdão. E foi quando ele chegou na frente da igreja com a minha irmã, e eu corri, eu abracei ele e falei, pai, você me perdoa? E naquele dia eu senti mesmo o verdadeiro perdão, que eu aliviei o perdão. Mas por quê? Por que eu passei 35 anos? Porque esses malditos desses pastores me ensinam errado. Eles falavam para mim, não. Vigia Sim. também, né? Porque... Sim, por quê? Porque eles me ensinavam que era para mim evitar ele. Como? Isso não é perdão. Como eu pedi perdão para Deus, eu nunca pedi perdão para ele das coisas que eu tinha feito. Pedir perdão pra Deus, nunca mais pode adorar a Deus pra evitar Deus. Sim, você entendeu? É. Você entendeu por que hoje eu falo muito sobre o perdão? Por causa daí. Porque esses pastores enganam as pessoas, levam a pessoa à destruição. São pastores da morte. Estão só atrás de ganância, atrás de dinheiro. Ele não está nem aí com a sua vida. Igual naquele versículo que eu estava lendo aí sobre se trazer o dinheiro, se tiver alguma coisa, se o seu irmão tiver alguma coisa, você vai lá e te reconcilia. Você nunca vai ver um pastor fazer isso daí para você, para não dar oferta se você tiver alguma coisa, se algum irmão tiver alguma coisa contra você. Ele vai falar. Deus perdoa se você dá. Sim. Dá tanto. E Eles acham, então, e ele pega e fala, não, mas a pessoa que tem contra você, então não. Não, se você fez alguma coisa contra ela, mas a Bíblia está falando se ela é contra você. Você está entendendo? Então, E do mesmo jeito nesse momento. e se eu tivesse morrido, se meu pai tivesse morrido antes de eu pedir o perdão para ele? Ia ficar Não dá perdoado. Estava condenado ao juiz. Um pastor que me ensinou errado, e daí? Entrega ao juiz. Aí se meu pai me entregasse eu para o juiz, eu estivesse perante Deus, eu ia aparecer perante Deus, ele ia perguntar para mim assim, você perdoou assim como eu perdoei? Sim, e seu pai aqui do lado? E a hora que ele apresentasse meu pai, o que eu ia falar para ele? Ah, mas aí eu não perdoei porque o pastor falou para mim que não era para me perdoar, para eu procurar ele. Você está entendendo? É muito sério. O perdão é uma das coisas mais que leva pessoas para a destruição. Mas é verdade.
Leva destruição. E as igrejas não pregam, né? Infelizmente não pregam. Ok? Era mais isso mesmo. Acabou-se. Obrigado por vocês assistirem o meu vídeo. E deixa um like. E deixa um like.